Camila, bem-vindos ao meu canal. E na aula de hoje eu trouxe para vocês um modelo incrível de porta-lenços, que serve tanto para o lenço umedecido quanto para os lenços de papel. E a gente também pode adaptar para vários tamanhos, aqueles lencinhos mais fininhos e aqueles lenços que vêm uma quantidade maior. Ele serve para os dois e a gente pode utilizar neste formato, que fica muito fofo. Olha os detalhes aqui do lacinho, tudo feito em crochê. E a gente pode mudar também essa decoração aqui, que foi feita em flores. Eu trouxe até um modelinho para vocês de galáxia para banheiros, quartos. Inclusive, até vocês podem utilizar, fazer para quarto de bebê, aproveitando já uma decoração que vocês tenham em algum tema específico. Aqui eu utilizei o tema de galáxia com estrelas e também a lua, e brilha no escuro, gente, essa linha. E olha o detalhe aqui das estrelinhas também, da pontinha do nosso laço. E eu trouxe também nesta outra cor. Olha como ele fica maravilhoso, gente. É muito lindo. Como uma decoração mesmo, pra gente utilizar no banheiro, no quartinho, no quarto de criança, quarto de casal. Olha como fica espetacular. Um modelo muito delicado e é super simples e fácil de fazer. Vocês podem trabalhar também com outros tipos de fio. Aqui eu utilizei o barbante, vou deixar na descrição o material completo que eu utilizei. E aqui você pode fazer na cor que você desejar e no tema que você escolher. E é um padrão super simples de fazer, muito fácil, vocês vão ver. E fica simplesmente encantador. E olha só os detalhes dele mais de pertinho, como ele fica muito delicado, com as florzinhas. Este laço aqui que dá um charme total, com as pontinhas de florzinhas. E a de tema, que é a sugestão que eu trouxe também para vocês, que tem aqui as pontinhas de estrela, que brilham no escuro. Olha que charme. Lindos, né, gente? Então deixem aqui nos comentários para mim o que vocês acharam aqui do porta-lenços. Qual foi o tema que vocês utilizaram e as cores que vocês trabalharam? E já compartilhem o vídeo também com outras pessoas que possam se interessar. E não se esqueçam de deixar aquele like que me ajuda muito. E eu convido vocês a conhecerem também meus outros dois canais, Pontos de Crochê por Camila Passadori, que é um canal específico de pontos e bordas de crochê, e o Squares de Crochê da Mila, que é um canal específico de squares, os quadradinhos da vovó de crochê. E caso ainda não sejam inscritos aqui neste canal, também se inscrevam, gente. E é isso, tá muito fácil esse porta-lenços e vocês vão amar, tenho toda a certeza do mundo. E bora fazer! E agora, para fazer aqui para vocês, eu vou utilizar o barbante número 8 e uma agulha número 4. Caso vocês estejam trabalhando com o barbante número 6, eu vou deixar todas as medidas aqui, a quantidade de pontos e as medidas, para que vocês possam fazer também com o barbante número 6. E aqui, para começar, nós vamos prender a linha na agulha. Eu vou laçar aqui sobre meu dedo, passar por baixo deste fio, por cima deste outro fio, puxar aqui para fora, tirar o meu dedo e puxar os dois fios para baixo. Preso aqui na minha agulha, eu puxo o fio do novelo apenas para ajustar. E agora nós vamos começar a fazer correntinhas, que é laçar o fio do novelo, passar por dentro dessa que está na minha agulha. Laço o fio do novelo, passo por dentro desta. Laço o fio do novelo, passo por dentro. Cada vezinho deste que vai se formando é uma correntinha. Eu não conto este nozinho inicial e eu não conto essa laçada da agulha. Então, aqui eu já tenho 3 correntinhas. E eu trabalhei aqui um total de 37 correntinhas. Agora, eu vou virar o meu trabalho e vou trabalhar aqui na parte de trás das correntinhas, onde nós temos estes nozinhos aqui.
Então, eu tenho meu ponto logo aqui aonde eu saio com meu fio. Então, eu tenho o meu fio saindo daqui. Eu não vou vir logo neste primeiro nozinho que eu tenho aqui. Eu vou pular este primeiro, o segundo, o terceiro e vou vir aqui neste quarto nozinho. E aqui eu vou laçar a minha agulha, vir no quarto nozinho, trago aqui meu fio para cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro todas de uma vez. Aqui eu fiquei com um ponto meio alto e essas correntinhas que eu pulei, elas são equivalentes já a um ponto com cabecinha e o pezinho aqui na parte de baixo. Então, aqui ele vai contar como um ponto. Então, aqui já tenho 2 pontos. Agora, eu vou fazer mais um ponto meio alto. Laço, pego o nozinho aqui na parte de trás, laço, trago pra cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro as 3. Venho no próximo, laço, pego a alcinha aqui de trás, trago pra cima, laço, tiro as 3. Vou fazer mais um. Laço, pego o nozinho, trago pra cima, laço e tiro as 3. Então, vocês vão completar a carreira aqui de correntinhas em pontos meio altos até o final da carreira. Terminei aqui a minha carreira e eu fiquei com um total de 35 pontos. Essa quantidade de pontos é a mesma quantidade que a gente precisa ter nas carreiras do começo ao fim. Então, aqui eu tenho 35 pontos. Quando eu terminar a minha carreira, vou avançar minhas carreiras. Quando eu terminar, eu preciso continuar com 35 pontos. Então, a mesma quantidade que vocês tiverem aí no de vocês, é a mesma que a gente encerra a nossa carreira. E para continuar aqui a nossa próxima carreira, eu vou fazer 2 correntinhas, então, eu laço, faço uma, laço, faço mais uma, 2 correntinhas, vou virar o trabalho, e essas correntinhas aqui já são equivalentes ao meu primeiro ponto. Meu primeiro ponto está aqui. Aqui eu tenho as outras 2 correntinhas, que são equivalentes a este ponto. Agora, eu vou trabalhar aqui no segundo, fazendo ponto meio alto. Pegando agora as 2 alcinhas de cima. Então, aqui, nós fizemos o ponto meio alto, eu fico com os vezinhos para este lado, o lado que eu estou trabalhando. E aqui em cima também, eu vou trabalhar nesses vezinhos aqui de cima, não esses daqui da lateral, tá? Então, esses de cima. Pego aqui as 2 alcinhas, as 2 laçadinhas aqui do meu vezinho, trago pra cima, fico com 3, laço, tiro todas, e vou vir no próximo também, pegando aqui o vezinho de cima e fazendo pontos meio altos. Laço, venho na próxima, faço ponto meio alto. E, gente, é só isso. Nós vamos completar aqui essa carreira também com pontos meio altos aqui até o final. E esse último ponto, ele vai acontecer aqui nas correntinhas que nós tínhamos feito aqui do lado. Então, eu vou laçar, só que ao invés de pegar o ponto logo aqui na cabecinha, para eu não ficar assim, com pedacinhos separados, eu vou pegar mais para baixo. Então, vou pegar aqui no meio da correntinha, dessa correntinha que está aqui mais para baixo. Então, não essa daqui, essa primeirinha que seria a cabecinha da nossa correntinha. Eu vou pegar essa aqui de baixo. Então, pego aqui, laço, trago para cima, laço e tiro todas. Aqui também, quando a gente puxa esse ponto aqui mais para baixo, para deixar essa parte aqui reta, a gente só precisa se atentar de subir o ponto do tamanho aqui dos nossos outros pontos. Se eu fizer um ponto muito miudinho, como eu peguei mais para baixo, ele vai ficar mais apertadinho, também vai dar irregularidade no meu trabalho. Então, o que a gente só tem que se atentar é isso. Posso pegar ela aqui no meio da correntinha, para ela ir formando assim uma paredinha mais retinha. Só que me atento às vezes, se eu precisar alongar um pouquinho mais o meu ponto, eu alongo até o tamanho aqui ficar retinho dos outros pontos. E terminei aqui mais uma carreira.
Para virar, nós vamos fazer a mesma coisa, 2 correntinhas, laço, faço mais uma e viro o trabalho. Aqui a mesma coisa da carreira anterior. Essa correntinha que eu fiz já vai ser equivalente a esse primeiro ponto que eu tenho aqui. E eu vou vir aqui no segundo. Então, ó, para vocês não se confundirem, este é o primeiro ponto. Aqui são as 2 correntinhas e a laçada da agulha. Então, venho aqui neste segundo laço, também pegando a cabecinha aqui dos meus vizinhos de cima. E, gente, o nosso trabalho é só esse, pontos meio altos, carreiras de ida e volta em pontos meio altos. E a gente começa fazendo essas 2 correntinhas e finaliza aqui. Não pode esquecer de pegar a última correntinha aqui, que são as correntinhas que a gente começa aqui da carreira anterior. E é só isso, gente. Inicia, faz 2 correntinhas, inicia a carreira. Finalizou, termina com, faz 2 correntinhas para virar e continua. Só todas as carreiras em pontos meio altos. É só esse o nosso trabalho até o final. Uma dica para vocês é que vocês contem os pontos conforme vocês forem fazendo as carreiras. Aqui eu tenho 35 pontos. E quando eu for fazendo, eu também vou contando os 35 pontos, porque é muito fácil da gente esquecer os pontinhos aqui da beiradinha. Às vezes pode ser que a gente esqueça um ponto e quando chegue lá na frente a gente perceba que a gente está fazendo com um ponto a menos ou com um ponto a mais, e aí a gente precisa voltar tudo. Então, para que o nosso trabalho fique exatamente retinho, eu sugiro que vocês, a cada carreira que forem fazendo, já vão contando os pontos. Não se esqueçam de contar esse ponto inicial aqui que a gente faz as correntinhas, e não se esqueçam também que nós temos aqui uma correntinha, a própria correntinha, que também eu preciso considerar como um ponto da carreira anterior, para fazer um ponto em cima dela. Então, contando, a gente consegue manter a mesma quantidade de pontos do começo ao fim. Terminei de subir aqui as minhas carreiras e eu subi até um total de 32 centímetros. Então, independente do fio que vocês estiverem trabalhando, vocês façam aqui um total de 32 centímetros. 32 centímetros é um tamanho considerável para que a gente possa utilizar tanto para lencinhos, aqueles mais menores, né, aqueles mais achatadinhos, como esses lencinhos mais altos, que são esses pacotes que vêm com uma quantidade maior. Então, a gente consegue aqui com 32 fechar de uma forma aqui tranquila, para que ele fique de um tamanho legal para os 2 tamanhos. A gente vai prender aqui depois com um fio, para que ele fique com essas 2 pontinhas juntas. E aqui tem um espaço suficiente para que a gente consiga colocar os 2 tipos de lencinho. E aqui no total, conforme a gente foi incluindo os pontos, às vezes, conforme a gente inclui pontos, ele vai aumentando realmente a quantidade inicial de centímetros que a gente tem. Por isso que a gente consegue visualizar mesmo o tamanho que a gente vai ficar a partir lá depois da 3ª, 4ª carreira, que é quando realmente ele já começa a subir mais retinho, com os pontos já todos encaixados. Então, aqui nós ficamos com um total de 26 centímetros no total, considerando aqui no final. Então, a quantidade de carreiras que vocês vão fazer, aí varia de acordo com o tamanho. Nós não vamos considerar pela quantidade de carreiras, e sim pelo tamanho, pelos centímetros. Então, vocês cresçam aí a base de vocês até 32 centímetros. E aqui, caso vocês também queiram adaptar para sempre utilizar para lenços menores, esses menorzinhos que vêm uma quantidade menor, vocês podem reduzir também o tamanho aqui. Esse é um tamanho padrão que a gente consegue utilizar para os 2 tipos, tanto esse menorzinho quanto esse maior. Mas se vocês, por exemplo, só forem utilizar, forem fazer uma medida realmente para lenços menores, ou de repente até para aquelas caixinhas de lenços que são mais ou menos equivalentes a esse tamanho. É só medir aqui no meio
e vocês meçam até que ele fique encostado uma parte na outra, sem ficar muito largo. Então, ó, a gente descontaria mais ou menos este tamanho. Mas a gente vai fazer deste tamanho, porque é um tamanho que vocês podem, inclusive, até vender para que a pessoa possa utilizar para qualquer lencinho, tanto esse que vem mais quanto esse que vem menos. Mas é adaptável, tá? Então, se vocês tiverem também, por exemplo, uma caixinha menor, é só fazer uma quantidade menor de carreiras. E também, aqui, se tiver a parte da altura, né, do lencinho que vocês forem fazer, se forem fazer adaptado, é só fazer ela um pouquinho menor. E este tamanho, tanto de altura quanto na largura, vocês vão ver que para os dois, eu vou colocar depois o lencinho depois dele pronto, vocês vão ver que vai servir para os dois, para que ele fique bonitinho, não fique parecendo que está super folgado, super largo, e ao mesmo tempo fique elegante. Após encerrarmos aqui as nossas carreiras, a gente já pode cortar o fio, então posso puxar o meu fio, cortar essa pontinha. E aqui, com a ajuda de uma agulha menor, se vocês tiverem, facilita para fazer acabamentos. Aqui eu estou utilizando uma agulha número 3. Eu só vou puxar o meu fio aqui para fora, voltar este fio aqui por dentro. Então, olha, de onde eu estou saindo, eu só vou voltar ele aqui por dentro. Deixo aqui, ó, de onde ele está saindo e volto nesses dois aqui. Feito isso, eu posso esconder ele aqui por dentro dessas outras carreiras. Escondi meu fio aqui por dentro, já posso cortar. Então, só para que o nosso trabalho fique bonitinho, procurem na hora que vocês forem fazer a finalização, acabarem também com a parte da frente. Então, aqui eu terminei com um ponto da parte da frente, considerando aqui essa ponta também, que eu iniciei com esses pontos aqui na parte da frente. Eu vou considerar essas duas pontas para que elas fiquem para fora. Por dentro, meu trabalho, olha, é exatamente igual de um lado e igual do outro. Mas, para que não fique diferente, por exemplo, vamos supor, essa ponta e essa ponta, por isso que eu gosto de deixar as pontinhas iguais. Então, eu vou considerar este lado como o lado da frente, que eu tenho essas pontas assim, e esse lado aqui. Então, essa vai ser a parte da frente do meu trabalho. E eu vou começar a incluir os pontos aqui, né, considerando essa parte como a parte de fora. Então, ó, as minhas duas pontas, elas vão ficar iguais, estão vendo? Elas ficam iguaizinhas aqui na pontinha. Então, é o mesmo ponto aqui e o mesmo ponto aqui, do mesmo lado. Mas não tem problema também, caso aconteça de vocês terminarem a carreira desse lado, também, olha, não fica feio, só fica um detalhe um pouco diferente, mas ele vai ficar com essa pontinha, né? Porque a gente vai pegar aqui nessa bordinha, então ele fica com um detalhezinho de uma linha um pouquinho mais espaçada do que essa daqui, que vai estar aqui. Mas não tem problema também. Mas agora eu vou mostrar para vocês utilizando essa parte aqui como a parte de fora do trabalho. Vou pegar a linha branca e vou começar a trabalhar agora com a linha branca. Eu vou vir aqui na pontinha, vou vir aqui neste primeiro ponto que eu tenho aqui, na cabecinha do ponto, também com a agulha número 4, e vou trabalhar sobre as cabecinhas do ponto, fazendo pontos baixos. Então, vou prender o meu fio aqui, ele abriu, ó, vou deixar essa pontinha aqui para já fazer o acabamento, deixar ela aqui paralela para já ir escondendo. Vou laçar e fazer aqui, prendendo a minha agulha, fazer um ponto baixo. Venho no próximo ponto, na próxima cabecinha, pegando as duas alcinhas, laço, trago para cima, laço e tiro as duas. Venho na próxima, a mesma coisa. Eu vou caminhar com pontos baixos em todas as cabecinhas que eu tenho aqui dos meus pontos, pegando as duas alcinhas, até chegar aqui na quina.
Fiz aqui um ponto baixo sobre cada ponto e cheguei na minha quina. Aqui na minha quina, eu vou incluir 2 pontos. Então, puxo um e puxo já outro, porque ela já vai fazer aqui uma viradinha. E agora eu já vou começar a trabalhar aqui nesta parte de cá. Então, iniciando aqui a minha lateral, eu vou incluir mais um ponto aqui. Então, ó, dentro do mesmo espacinho, eu coloquei 2. Agora, eu já começo dentro dos próximos pontos. E aqui, dentro desse bloquinho que eu tenho aqui, estão vendo aqui a separação do bloquinho? Eu vou incluir 3 pontos dentro de cada um. O primeiro vai ficar praticamente aqui em cima da linha. Eu vou fazer ele aqui dentro desse ponto aqui. Então, um aqui, vou incluir mais um aqui e mais um aqui dentro. Dois. O próximo eu incluí bem em cima da linha. Lembra ele aqui? Então, aqui eu tenho já a minha linha. Então, aqui eu vou incluir mais um. E aqui dentro, 1 e 2. Eu vou ficar com essa sequência. Um dentro aqui na linha e os outros 2 dentro aqui do meu espacinho. Esse daqui da linha, ele vai ficar um pouco mais compridinho que os outros. Então, ó. Estão vendo? Eu vou ficar com um mais pra baixo e 2, ó. Um mais pra baixo, 2. Um mais pra baixo, 2. Ele vai ficar com esse efeito aqui. E eu vou completar em cada espacinho desse, considerando aqui, ó, dentro de cada um, vou colocar 3. Porque assim eu faço de uma forma proporcional, quando chegar do outro lado, eu vou saber fazer exatamente o mesmo trabalho. Incluí meus pontos aqui, cheguei aqui na pontinha, e aqui na pontinha, dentro do bloquinho, do outro lado, nós colocamos um e já os 2, que são os 2 dentro do mesmo lugar. Então, aqui também não cabe para eu colocar mais um e depois o de virada. Então, aqui a gente já vai colocar esse último e o da quina, que é no mesmo lugar. Aqui eu posso fazer até em cima já desse nozinho, ó, deixando o nozinho pra lá, pra gente já fazer esse acabamento. Aqui, gente, depois do meu nozinho, que é essa outra parte de baixo, eu também tenho as cabecinhas de pontos. Então, aqui a gente também inclui um ponto sobre cada cabecinha, ó. Eu vou começar aqui pela minha primeirinha, pegando as 2 alcinhas da cabecinha do ponto. Vou deixar esse fio para fazer arremate. Trago para cima, laço e tiro as 2. Venho aqui na próxima, ó, pegando as 2 cabecinhas aqui também. As 2 aqui. Deixo o fio para fazer arremate, laço, trago para cima e tiro as 2. E vou fazendo um ponto baixo também sobre cada cabecinha até chegar aqui na quina. E aqui, gente, a mesma coisa que a gente fez aqui do outro lado. Aonde eu tiver a quina, eu faço 2 pontos. E aqui, dentro desses detalhes, né, que a gente tem aqui, eu vou fazer 3 pontos dentro de cada um. É só incluir aqui. Não precisa ter um lugar específico pra gente incluir os pontos, mas, por exemplo, ó, aqui onde eu tenho bem nitidamente os 3, eu vou colocar um aqui, exatamente como eu estava fazendo. Um aqui, o outro aqui e o outro aqui. Ou posso colocar aqui no meio desse fio aqui também. Ó, vai ficar mais difícil, mas também dá. Mas aqui, o importante é a gente ter a mesma quantidade que do outro lado. Então, aqui dentro desses frisos, né, que a gente tem, coloquem 3 pontos. Terminei de fazer aqui toda a borda. E eu vou finalizar agora o meu fio. Vou puxar, cortar o meu fio, deixando apenas para fazer o acabamento. Vou puxar o fio para fora. Vou vir aqui
Nesta última cabecinha que nós temos, aqui nós temos a nossa laçadinha inicial, onde nós começamos, e aqui nós temos a primeira cabecinha no segundo ponto. Nós vamos vir aqui nesta cabecinha, vamos colocar a agulha aqui, vou puxar o meu fio lá para trás e vou voltar o meu fio aqui exatamente de onde eu saí. Então, passando por dentro aqui também deste nozinho e por dentro aqui do meu vezinho. E volto o meu fio pelo mesmo lugar de onde ele saiu. E assim, nós completamos aqui a nossa quina. Aqui, eu já tinha incluído 2 pontos, que são os 2 pontos da nossa quina. E aqui está o meu primeiro ponto, onde nós começamos aquela laçadinha inicial. Então, olha, ele fica sequencial, sem aparecer a bordinha. E aqui esse fio a gente pode esconder apenas passando aqui por dentro, porque agora nós vamos fazer a costura do nosso trabalho. Mas olha como ele fica bem bonitinho por fora. As partes que nós vamos utilizar, que são as 2 partes aqui, onde a gente vai pegar o lenço, olha como ela fica bem bonitinha. E agora que eu tenho meu trabalho pronto, já arrematado, nós vamos fazer a divisão para fazer a dobra e fazer a costura da nossa caixinha. Agora aqui nós temos, essa é a parte que vai ficar para fora, e nós vamos jogar essa costura para a parte de dentro, desta forma aqui, para que a gente jogue a costura para dentro, para que ela faça este formato aqui, como se fosse uma caixinha. Então, a gente vai dobrar essa parte para dentro. Então, essa é a parte aqui que vai ficar para fora. Nós vamos virar o nosso trabalho agora com a parte de fora para cima. Porque nós vamos fazer a marcação considerando os lados de dentro, a dobra aqui do lado de dentro, e depois a gente vira o trabalho. Tá? Então, se atentem a isso. A parte que precisa ficar para dentro, agora para cima, para vocês, é a parte de fora. Então, aqui eu tenho meus pontos baixos, aqui ó, eu tenho o verso dos pontos baixos. É um pouquinho diferente. E aqui eu tenho os pontos baixos na parte da frente. Então, é essa parte que tem que ficar agora aqui para cima. Feito isso, nós vamos fazer a medição de quanto ficou a nossa peça agora com a bordinha branca. Então, a minha peça ficou com 34 centímetros. A de vocês pode ter dado mais ou menos, isso não faz diferença agora, tá? O importante é vocês terem aí a medida que deu o trabalho de vocês agora. Então, a minha ficou com 34, só para vocês saberem aqui, ela ficou com 34 por 27. 34 por 27. Então, aqui, nesta parte, onde eu tenho os 34, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos marcar aonde é o meio do nosso trabalho. Então, o meu deu 34, eu preciso fazer a marcação no meio, o meu vai dar 17. Então, é aqui que eu vou colocar o meu marcador. Agora, eu vou achar o meio do meio. Então, aqui eu tenho 17, para esse lado também eu tenho 17. Agora, aqui, neste lado, eu vou marcar a metade de 17. Então, ó, aqui eu tenho 17 e a minha metade vai ser 8,5. Então, vou lá e vou marcar aqui agora na metade da metade. E agora que eu já achei aqui a minha metade e a metade da metade, agora nesse espacinho aqui, entre as minhas metades, entre as meias metades, eu vou achar aqui também a metade dessa parte. Não preciso achar dessas pontinhas aqui, mas aqui nesses 2 meinhos eu preciso também achar a metade. Então, aqui, conforme a minha continha aqui,
Eu tinha deixado um espacinho de 8,5 e agora eu preciso marcar no 4,25. O 4,25 vai ser aqui entre o 4 e o 4,5, certo? O 4,5 é 4,50. Então, vai ser aqui. É uma referência, gente, para que a gente dobre o trabalho mais certinho. Vocês podem também fazer no olho, mas às vezes acaba não ficando tão perfeitinho e tão certinho. E a gente marcando dessa forma, a gente consegue fazer mais certinho. E a gente vai fazer a mesma coisa agora, essa mesma marcação do outro lado. E agora aqui, já com todas as minhas marcações feitas dos dois lados, nós vamos fazer a seguinte dobra. Vou virar as pontinhas para dentro e colocar no meu meio. Então, olha, aqui está o meu meio e aqui está o meu outro meio. Então, as pontinhas ficam no meio. Dobrei assim. E agora, nós vamos pegar esta pontinha que está aqui e empurrar até o meinho, ou melhor, até aonde nós temos o outro marcador. Aqui, gente, se vocês não tiverem os marcadores para colocar tantos marcadores assim, vocês podem colocar um pedacinho de fio, que é só para sinalizar realmente aonde a gente precisa fazer a dobra. Então, ó, aqui agora eu vou fazer isso, ó, apertar para cá, ó, deixa eu virar assim para ficar mais fácil de vocês verem. Eu vou empurrar essa parte aqui para dentro. E ela precisa ficar este meinho aqui, nessa pontinha que eu marquei. Aqui, assim. Estão vendo? Ó, a dobra precisa fazer isso. Aqui eu tenho essa ponta, esse marcador, que é o meio, ele vem até este outro meio. Assim. Então, seguro bem aqui esta ponta e prendo assim. Aqui, gente, vocês podem até prender essas pontinhas aqui, para elas não ficarem indo para lá. Acho que fica até mais fácil, ó. Vamos prender elas aqui primeiro. Eu acho que vai até facilitar isso para vocês, para essa pontinha não ficar sambando. Então, ó, assim que a gente colocou no meio aqui, eu já venho aqui, só vou passar o fio aqui por dentro, pegar um pedacinho de fio qualquer que vocês tenham aí. Pode ser de qualquer cor, porque não vai ficar aqui. É só pra gente segurar realmente. Então, ó, segurei uma ponta, vou vir aqui na outra, passar aqui por dentro e segurar a outra. É só pra segurar mesmo. Depois a gente tira. Só pra ponta não ficar abrindo e fechando, pra gente não perder o lugar certinho, pra ficar mais exato. Então, ó, dei um nozinho aqui, que depois eu consiga soltar, não deem dois, tá? Só um mesmo, só pra ponta ficar mais firme, porque aí fica mais fácil pra gente conseguir, olha, movimentar aqui sem essa ponta sair do lugar. Então, feito isso, venho com essa pontinha até essa e dobro aqui também a parte de cima. E assim eu tenho essa parte já retinha e dobrada de uma forma certinha. Agora, nós vamos fazer o seguinte, aqui eu já coloquei na minha agulha de tapeceiro, um pedaço do fio, do mesmo fio que nós utilizamos para fazer o nosso trabalho. Então, agora a gente não utiliza mais o branco, estou trabalhando agora novamente com o fio da cor que eu fiz o trabalho. E agora, nós vamos fazer a costura. Então, vamos unir essa ponta, a ponta de cima, a parte de cima com a parte de baixo. Eu vou vir aqui bem na pontinha, pegando aqui essas 4 partes, logo depois da minha parte branca. Então, nós vamos trabalhar bem abaixo aqui da parte branca. Então, passei pra cá, vou puxar o meu fio, deixar um pedacinho aqui para acabamento. Aqui eu deixei mais ou menos 1,20 m, mais ou menos aqui de fio, para não acabar o meu fio na metade. Então, ó, só vou vir pra cá, pra fora, e vou voltar. Passo aqui de baixo e saio aqui embaixo. Puxo meu fio. Venho aqui do lado, não tenho lugar exato aqui, eu só preciso prender realmente
as partes, unir as partes de cima com as partes de baixo, deixar essa quininha. Agora, aqui sim, gente, cheguei aqui na beiradinha, aqui eu vou pegar aqui na parte de dentro da parte branca, porque essa parte é a parte que vai aparecer lá do outro lado quando a gente virar, para unir. Então, aqui eu passo pela cabecinha do ponto. Já venho aqui do lado e vou passar pela outra cabecinha, ó, deixo elas bem unidas. Aqui eu posso até reforçar, fazendo mais, passando mais uma vez, para essa pontinha nossa não ficar abrindo na hora que a gente for movimentar e mexer no lencinho, tá? Para unir bem aqui as duas pontinhas. Então, passo aqui, venho aqui no outro e volto pra cá. Uni aqui as minhas pontinhas, ó, já posso soltar aquele fiozinho que a gente tinha colocado para segurar, ó. Só puxar. E aqui eu já tenho a pontinha presa. Cheguei aqui para fazer do outro lado a mesma coisa. Dobro essa pontinha com esta pontinha e puxo aqui a parte de cima. Aqui se atentem bem a pontinha para pegar bem na pontinha para ficar aqui quadrado. A gente fazer aquele acabamento mais quadradinho. Como se fosse uma caixinha mesmo. Cheguei aqui no final, eu vou fazer mais uma vez, indo e voltando aqui, até chegar à próxima pontinha. Eu gosto de fazer 2 vezes, de passar essa costura aqui 2 vezes. Finalizei aqui a minha costura e como eu voltei, cheguei aqui na outra pontinha onde eu tinha deixado a outra ponta para fazer o arremate. Agora eu só vou cortar e dar 2 nozinhos, 1 e 2, e esconder aqui por dentro da trama essas pontinhas e cortar. Agora, a mesma coisa nós vamos, ó, esse lado, a mesma coisa nós vamos fazer aqui deste outro lado, exatamente igual nós fizemos agora. Feitas aqui as costuras, agora eu já vou virar a minha peça. Então, nós vamos virar para o lado de dentro. E aqui eu já vou jogar dando o formato. E já colocadas as nossas pontinhas para fora, olha como ela fica bem bonitinha. Fica um estojinho mesmo, olha que graça. Lindo, né? E essas pontinhas aqui que a gente coloca para dentro, essa bordinha branca que fica aqui para dentro, vocês podem também fazer para fora. Eu vou deixar aí uma imagem dela feita para fora, ela fica desta forma. Você é somente costurar, ao invés de a gente costurar aqui para dentro e virar, é só fazer a costura da mesma forma que a gente fez para fora. Só que a gente pode costurar, ao invés de costurar com a linha da cor que a gente faz logo abaixo, por exemplo, do branco, a gente faz a costura no próprio branco, pegando a cabecinha aqui dos pontos. Foi assim que eu fiz essa com a bordinha para fora. Agora aqui, com essa bordinha para dentro, a bordinha para dentro, ela ajuda aqui a preencher o espaço dos nossos lencinhos. Porque a maioria dos lencinhos, eles têm um tamanho assim um pouquinho menor e o espaço do saquinho. Então, ajuda isso a limitar e a ficar preso de uma forma que a gente consiga utilizar para lencinhos maiores e lencinhos menores. Então, independente do tamanho que a gente utilize. E eu vou mostrar agora para vocês que fica legal aqui o tamanho preenchidinho deste maior. Esse daqui é um lencinho grande, né, ó.
Deixa eu medir aqui pra vocês quanto que tem mais ou menos de tamanho aqui. Ele tem mais ou menos uns 5 centímetros, ó, de altura. Eu estou colocando ele aqui dentro. Então, esse é o lencinho alto. A gente só ajeita o saquinho aqui dentro para ficar bem modeladinho. E agora, depois, a gente vai fazer o acabamento, que é o que vai prender aqui com um lacinho para deixar só o espaço. Mas ele fica a caixinha bonitinho, ó. Ele aqui preenchido alto, assim. Olha que legal. E agora, eu vou colocar o lencinho menor. Também dá pra gente trabalhar com lencinhos assim, menorzinhos, que sejam pacotes com menos quantidade, ó, esse daqui tem 3 centímetros. Então, ó, também dá pra utilizar esse tipo de lencinho, ó, tá vendo? Que aí ele faz um preenchimento. Então, às vezes a gente acaba comprando um maior, às vezes acaba comprando um menor. E esse tipo de caixinha a gente consegue utilizar para os dois tipos. Aqui ele já faz esse preenchimento também para não ficar tão largo e ficar, olha, proporcional aqui ao tamanho da nossa caixinha também. Fica legal. Assim também. Dá para usar os dois, tanto o lencinho maior e o lencinho mais fininho. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui do nosso porta-lencinhos. E eu vou decorar aqui o meu porta-lenços com essas florzinhas aqui, que eu vou mostrar para vocês como fazer. Eu vou colocar 3 florzinhas de cada lado. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, mais para cá. Deixa eu mostrar esse aqui também, que já está pronto, olha. Aqui eu coloquei 3 florzinhas de cada lado. Uma próximo aqui da abertura e essa outra aqui na lateral. Porque aqui, logo aqui em cima, nós temos o lacinho. Então, a gente também, aqui o lugar onde a gente vai colocar a quantidade de flores, também depende aí da criatividade de vocês. Vocês podem colocar quantas vocês quiserem, preencher da forma como vocês quiserem e colocar no lugar onde vocês acharem mais adequado. As minhas eu vou fazer desta forma, eu vou colocar uma mais aqui pertinho da abertura e outras mais pra cá, e o meu lacinho vai ficar aqui no meio. Então, essa é a decoração que eu vou fazer. Então, vou utilizar 3 florzinhas de cada lado. Já tenho 5 aqui e vou fazer uma para mostrar junto com vocês. E essa florzinha é super simplesinha de fazer. Estou trabalhando aqui com o barbante número 6, branco, e a agulha 3,5. Então, aqui eu vou começar fazendo um anel mágico. Eu laço sobre a minha mão, jogo aqui para trás, passo por baixo deste, por cima deste outro, dou uma giradinha e trago para cima. Seguro aqui toda essa parte, laço o fio do novelo e passo por dentro dessa laçada que está na minha agulha. Fiz aqui o anel mágico. Feito aqui o anel mágico, eu vou laçar e fazer uma correntinha. Então, eu seguro aqui o meu anel mágico e eu vou laçar uma vez aqui por fora e uma vez buscando a laçada lá dentro. Eu vou fazer 4 laçadinhas. Então, eu laço aqui por fora, seguro a laçada, jogo meu fio lá dentro do anel mágico, busco o fio, trago para cima e seguro. Então, aqui eu fiz uma laçadinha. Laço, jogo lá dentro, busco a laçada, trago para cima, seguro. 2. Laço, seguro. Jogo a laçada, busco lá dentro, seguro. 3. E vou fazer a última, que é a 4ª. Então, eu laço, seguro, busco lá dentro, trago para cima e seguro. Aqui eu fiz 4 laçadas do meu ponto puff. Laço,
E agora, deixo a agulha virada para baixo. E aqui, se eu segurei com o dedo todas as vezes que a gente puxou a laçada, fica mais fácil de passar a agulha. Se a gente não segura, ela pode ficar com o fio mais para baixo ou mais para cima e acabar não dando encontro para a agulha passar. Então, pode acabar enroscando em algum fio. Dessa forma, a gente segurando, a gente consegue passar com facilidade. Então, olha, eu laço, puxo aqui, seguro aqui embaixo, puxo o fio e passo por dentro de todas elas de uma única vez. Então, ó, viu? Passou com facilidade. Agora, aqui eu vou fazer 2 correntinhas. Laço, faço uma, laço, faço 2. 2 correntinhas e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo no anel mágico. Ponto baixíssimo, passo por dentro dessa e dentro da que está na minha agulha. Cada pétala é feita dessa forma. Então, eu vou repetir. A gente sempre começa com uma correntinha, laço, faço uma correntinha, e agora o ponto puff com 4 laçadas. Então, ó, laço, busco o fio, uma, laço, busco o fio, 2, laço, busco o fio, 3, laço, busco o fio, 4. Laço, tiro todas de uma vez, faço uma, 2 correntinhas e fecho com ponto baixíssimo. Então, aqui eu já tenho 2 pétalas. Todas as pétalas são feitas exatamente como nós fizemos esta pétala agora. E eu vou fazer no total de 5 pétalas. Fiz aqui, então, minhas 5 pétalas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou cortar o fio. Puxar este meu fio para fora. E agora, eu vou soltar aqui o fiozinho do anel mágico, que é o fiozinho que eu vou puxar. Vou puxar um pouquinho. E este fiozinho aqui que nós acabamos de fazer o acabamento, eu vou jogar ele aqui dentro. Depois que a gente fez o ponto baixíssimo, finalizou a pétala, olha. Eu cortei o fio, joguei ele aqui dentro, ó, posso puxar. Estão vendo que ele termina de formar a pétala. E agora sim, eu posso puxar o restante do anel mágico, do fiozinho do anel mágico, para fechar a minha florzinha. Então, ó, vou puxar bem aqui. Cuidado só para não arrebentar o barbante, mas a gente fecha encostando aqui todo o meinho e fecha o círculo. Agora, aqui, eu vou dar 2 nós nesses 2 fios. Aqui, dependendo do espacinho que vocês deixaram, dá pra gente fazer o acabamento com este próprio fio. Algumas até eu já cortei aqui, então, é só incluir o fio para colocar ali, mas dependendo do pedacinho, se for um pedacinho grande, por exemplo, como esse, dá pra gente utilizar o próprio fio. Só que como ela está presa só aqui em uma parte, quando a gente coloca, se a gente coloca ela presa numa parte, ó, o restante fica solto. Então, por isso que eu gosto de fazer assim. Eu venho aqui, ó, está desse lado, eu venho deste outro lado, passo o fio aqui por dentro. E dessa forma, eu tenho uma pontinha de cada lado. Para quando eu colocar, olha, ela vai ficar presa assim, dessa forma centralizada. E eu vou mostrar aqui para vocês também, em uma florzinha que eu já fiz o acabamento e cortei o fio, como que a gente inclui o fio. Então, eu só coloco aqui, passo aqui por dentro, um pedacinho, venho aqui, ó, faço meio em zigue-zague, ó, coloquei pra cá, agora venho aqui desse outro lado e passo pra cá. Opa, soltei. Então, ó. Jogo pra lá, puxo aqui. Agora, eu vou segurar o fio pra não soltar de novo. E, ó, aqui eu prendi passando por dentro dos 2 lados. Conforme eu for prender, ela vai estar centralizada também. Então, para as florzinhas que não tiverem, vocês incluem o fio. E para as que vocês já deixaram um pedacinho, a gente já aproveita e utiliza. Eu vou mostrar como prende uma e as outras são todas iguais. Então, eu escolho o lugar onde eu quero colocar. Então, aqui eu quero colocar ela aqui no meinho. Escolhi o lugar, venho com a agulha, vou puxar
aqui o fiozinho pra dentro, então, ó, puxo pra dentro, aqui vejo onde está o meu fiozinho, e a mesma coisa também, coloco a agulha saindo aqui perto de onde está o meu fio, laço ele e jogo aqui pra dentro. Aqui, pertinho. Feito isso agora, eu só dou um laço. Um nozinho e mais outro nozinho. Podem deixar mais firme para não acontecer de soltar. E este fio aqui a gente só esconde aqui em volta de onde a gente prendeu a florzinha. Olha que maravilhosa que ela está ficando, gente! Olha que coisa mais delicada. E ó, por dentro, o acabamento fica bem discretinho, só onde está preso mesmo, as florzinhas, todas já bem presas. E agora, nós vamos fazer o nosso lacinho, que é o que vai limitar a nossa abertura. Então, a gente tem essa abertura maior, que a gente consegue colocar o lencinho com facilidade. Isso realmente é para nos ajudar, olha, a colocar com facilidade. E aqui, agora, a gente limita para não ficar aberto aqui, a gente vai limitar com um lindo charminho, que é colocando os lacinhos aqui, aonde a gente precisa da abertura apenas para pegar o lencinho. Então, aqui, nós vamos fazer agora correntinhas, e aqui, como eu estou trabalhando também com o fio número 6, eu vou trabalhar com a agulha 3,5, para a correntinha ficar bem delicadinha. E aqui eu vou fazer só as correntinhas, então, seguro sobre o meu dedo, puxo o fio para prender na agulha, tiro os dedos, puxo para baixo. Seguro o fio menor e ajusto o fio maior. Aqui as correntinhas eu laço, passo por dentro, laço, passo por dentro e vou formando os Vzinhos. Eu vou fazer aqui no total de 72 correntinhas. Fiz aqui 72 correntinhas, o que me deram uma correntinha no total de 38 centímetros. Agora eu já posso cortar o meu fio, deixo um pedacinho aqui para fazer o acabamento, puxo o fio para fora. Agora, essas duas pontinhas eu vou puxar bem, olha, assim, essa pontinha que eu acabei de finalizar, e a outra onde eu tenho um nozinho também. Puxo as duas. E aqui eu tenho o meu cordãozinho. E aqui no cordão, vocês podem deixar, cortar ele simplesmente, finalizar aqui no cordão, ou podem colocar um charminho que fica muito fofo, que são as florzinhas. Olha, neste lacinho aqui, eu coloquei nas pontinhas pequenas florzinhas para combinar. Eu achei que deu um super charme aqui de detalhe para o nosso trabalho. E aqui no estelar, eu fiz as estrelinhas na pontinha. Então, também ficou bem charmoso, porque ela fica com as pontinhas aqui caídas e ela dá um charminho, eu acho que fica muito fofo. Então, vou mostrar para vocês agora como incluir aqui as florzinhas. Passo o anel mágico. E agora, aqui que nós vamos fazer as pétalas um pouquinho diferentes. Nossas pétalas vão ser apenas um ponto meio alto e um ponto baixíssimo. Então, esta primeira pétala, eu vou dar uma altura, só que eu não vou laçar o ponto alto, só essa primeira eu vou fazer um ponto baixo. Então, só vou alongar um pouquinho ela, como se ela fosse um ponto meio alto, olha, só um pouquinho. Vou lá dentro, puxo meu fio, trago para cima, as duas também dando um pouco de altura, laço e tiro as duas. Agora, eu faço um ponto baixíssimo. Uma pétala está pronta. Agora, todas as demais, eu só vou fazer o ponto direto aqui do baixíssimo, ponto meio alto e depois um ponto baixíssimo. Então, laço, coloco aqui dentro do anel mágico, trago para cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro as 3 e faço um baixíssimo.
Tenho aqui minhas 5 pétalas, eu vou puxar aqui o meu anel mágico e fechar um pouquinho só. Não vou fechar completamente, vou deixar aqui um espacinho. Vou só aproximar para eu conseguir fazer o arremate. Então, deixo aqui um espacinho. E agora, aqui, eu vou puxar este fio para fora, onde eu terminei de fazer o meu trabalho. E vou vir aqui nesta primeira correntinha que eu tenho aqui embaixo. Pegar aqui o Vzinho, jogar meu fio para cá. Nessa, a gente só não passa o fiozinho lá pelo meio, a gente precisa fazer esse arremate para juntar aqui as pontinhas. E aqui, agora, eu vou voltar por dentro desta alcinha, que foi por onde eu saí. Então, jogo meu fio lá para dentro. Pronto. A florzinha aqui já está terminada. Agora, sim, eu tenho um espacinho e esse daqui é o do meu anel mágico. Agora, eu vou pegar o meu fio, minha correntinha, e este fiozinho aqui que sobrou na ponta. Vou virar a florzinha ao contrário e passar o meu fio aqui por dentro. Então, ó, nesse espacinho que eu deixei, nesse buraquinho, vou jogar o meu fio lá pra dentro. Puxar aqui. Minha florzinha vai ficar aqui na ponta. Deixo bem na ponta aqui da correntinha. E agora, aqui, eu já posso puxar o fio do anel mágico para fechar bem a florzinha. Já com ela aqui na ponta. Fecho tudo que eu puder. Fechei a florzinha, ela está assim na pontinha. Agora, esses fios aqui que eu tenho, que um é do ponto que eu finalizei e o outro é o da correntinha, eu posso dar um nozinho bem discreto aqui atrás. Para esconder depois esses fios aqui, fazendo o acabamento aqui por dentro da florzinha mesmo e cortar. E agora, esta pontinha aqui, nós vamos fazer um nozinho. Então, ó, aqui eu vou passar por dentro. Eu deixo esse nozinho bem rente, que é como se fosse um miolinho. Eu posso dar até duas passadas, já de uma vez. E aqui, olha, seguro aqui essa pontinha pro nozinho já ficar aqui, logo na beirada. Opa! Ó. Vou tentando deixar ele o mais próximo aqui da pontinha da flor, para não ficar distante, ó. Fiz aqui um nozinho, minha pontinha, é como se fosse um miolinho. Puxo bem, muito bem, e agora aqui eu já posso cortar. Aqui eu vou fazer aqui para não ficar pontinha. E olha, a pontinha da flor, só ajeito aqui, fica assim no cordão. E agora, com um lado do nosso cordão pronto, com a florzinha, a gente primeiro precisa passar o cordão aqui por dentro, antes de colocar a outra pontinha, porque depois não tem como passar o nosso cordão aqui entre os fios, quando ele estiver com a pontinha mais cheia, com a florzinha. O meu total aqui da abertura deu 23 centímetros. E eu vou pegar um lencinho, o básico dos lencinhos, normalmente tem mais ou menos o mesmo tamanho, olha. Aqui, com 10 centímetros, eu fico com ele de uma ponta a outra, até com uma sobra. Então, aqui, eu vou, os 23 centímetros dividido ao meio, dá 11,5. Então, o 11,5 vai dar aqui a minha metade. Então, marquei aqui a minha metade. Agora, desta metade de 11,5, eu vou colocar 5 para cada lado. Então, vou colocar aqui no 5, porque a abertura que eu quero é que ela tenha 10 centímetros. Então, se aqui é minha metade, onde eu marquei, eu coloco 5, então, para cá, 5 centímetros, eu vou fechar o meu cordão aqui. Então, daqui que eu vou puxar o meu cordão. Puxo ele aqui com a agulha, passando aqui
entre o meu Vzinho. Então, puxei ele pra cá. E agora a mesma coisa, vou juntar aqui as pontinhas pra ficar retinho, certinho. E vou sair com ele aqui no da frente, no Vzinho da frente. Laço, passo por dentro. Coloquei aqui já o meu cordão, agora sim eu posso fazer o acabamento nesta outra pontinha. Terminei de colocar aqui as minhas correntes com as pontinhas de flores, olha que charminho que fica. E agora nós vamos colocar o lenço, então toda vez que a gente for colocar o lenço, é só tirar o laço que nós vamos fazer agora, abrir tranquilamente, ó, com bastante espaço, colocar o lenço, fazer a reposição, tanto esse lencinho aqui é de umedecido, quanto os lencinhos também de papel. Aqui eu vou endireitar, colocar bem no meio a parte preenchida de lencinho e deixar aqui o meu plástico. Só vou arrumar. E agora, eu vou fechar os lacinhos. Então, só vou puxar aqui, deixando as duas pontinhas juntas. E está pronto, olha o charme que fica, gente. Aqui é importante que a gente deixe, né, o espaço para abertura, então, ó, aqui ele fica discreto, ele abre, a gente consegue puxar aqui o lencinho. Puxo o lencinho, fecho e guardo. E está discretinho e um charme para colocar decorado. Olha que gracinha que fica. E esse daqui é o que eu fiz temático de espaço. Tem uma lua e as estrelas. E essas estrelas, gente, essas daqui que são branquinhas e a lua, são com um fio amigurumi que brilha no escuro. Então, é muito mágico, porque, além de tudo, ele ainda fica com esses detalhes das estrelinhas e a lua, que brilham no escuro a hora que apaga a luz. Então, este daqui eu também trabalhei com o barbante número 6, a agulha 3,5, ele ficou com as mesmas medidas. Também fiz com 32 centímetros de altura e 24 centímetros de largura. Depois passei, ao invés de passar em volta o fio branco, eu passei o barbante cinza. Fiz com um barbante nessa cor cinza. Todas as referências desses materiais que eu utilizei neste trabalho aqui, eu vou deixar aí marcado para vocês. E aqui em casa, quem já me conhece sabe que eu tenho 2 meninos e eu fiz aqui pro banheirinho deles, então ficou show de bola. A gente sempre deixa um lencinho umedecido no banheiro e essa é a decoração que eu fiz, nesses tons, nessas cores aqui de galáxia, de estrelas. As estrelinhas eu vou deixar aqui também na descrição os shorts ensinando as estrelinhas. Aqui nas pontinhas eu fiz essa mini estrelinha, coloquei essa mini estrelinha que eu também vou deixar aí a receita para vocês. Na hora de colocar a mini estrelinha, eu procurei deixar ela com a pontinha assim, não para ela ficar igual a florzinha. A florzinha a gente prendeu aqui no meio, para a florzinha ficar assim, com essa ponta, né? Então, ela fica de assim. A estrelinha não, eu peguei ela aqui em uma das pontinhas assim, para que ela fique de pé, assim, dessa forma. E ficou muito legal para decoração e para esconder aqui o lencinho, que às vezes o saquinho é todo colorido e às vezes fica muito mais bonitinho a gente fazer essa decoração toda arrumadinha, é um capricho e fica muito lindo. E é isso, gente. Deixem aqui nos comentários como ficou o porta-lenço de vocês, o que vocês acharam. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com outras pessoas e deixar aquele like que me ajuda muito. É isso, gente. Obrigada por ficarem comigo. Beijos e até o próximo vídeo.